Receita Federal começa a receber hoje as declarações do imposto de renda de contribuintes que perderam o prazo. Quem não enviou o documento até sexta-feira terá que pagar uma multa que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. Assim que transmitir o informe, o contribuinte receberá automaticamente a notificação do débito e também o boleto para pagamento. O atraso na entrega não altera a situação das restituições e os valores serão repassados normalmente pela Receita Federal. A partir de hoje também começam a ser recebidas as declarações retificadoras feitas por contribuintes que cometeram erros na versão original. Falando a Vitor Brown, o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, José Maria Chapina Alcázar, explica quem precisa enviar as correções. Quem por algum motivo identificou que na sua declaração de renda faltou algum bem a declarar ou alguma receita que por alguma razão não chegou em tempo o informe de rendimentos ou qualquer informação, faça a retificação espontânea que não haverá qualquer penalidade. José Maria Chapina Alcázar acrescenta que a maior parte dos erros cometidos pelos contribuintes é provocada pelo esquecimento. O especialista em imposto de renda, Richard Domingos, recomenda que as declarações certificadoras sejam enviadas o quanto antes. Porque enquanto não for instaurado nenhum procedimento de fiscalização ou nenhuma intimação ao contribuinte, ele pode corrigir essa declaração de forma espontânea. E se eventualmente tiver algum imposto, alguma diferença de imposto a pagar, a penalidade ainda será muito menor do que se for feito por ofício pela Receita Federal. Richard Domingos avalia que o programa da Receita Federal está sendo aprimorado a cada ano, facilitando a tarefa dos contribuintes. O pagamento das restituições do imposto de renda começa em 16 de junho e segue até dezembro. Denise Campos de Toledo. O que fazer? O que fazer? As pessoas já podem, inclusive, checar se caíram na malha fina. Quem entregou no prazo certo já pode conferir isso. Agora, Tiago, acho que é importante a gente salientar, independentemente dessa questão de imposto de renda, a pesquisa foi divulgada pela Datafolha, que mostra que os brasileiros estão menos pessimistas com relação à situação econômica atual. A pesquisa mostra que 31% esperam uma piora da economia. Anteriormente, a previsão era de 41% e há melhora em quase todos os indicadores. Em relação até mesmo ao mercado de trabalho, caiu o percentual dos que acham que a situação vai piorar. A situação ainda pode piorar efetivamente, nós tivemos dados horríveis na semana passada, na sexta-feira, só que o ambiente geral cria uma percepção de que a economia está melhorando. É muito diferente de um ano atrás. Nós estávamos no auge das discussões em torno do impeachment, uma crise econômica misturada com crise política, não havia tendência de uma melhora. Hoje não, se lida com uma inflação mais baixa, mesmo que as pessoas ainda sintam aí uma restrição do poder de compra em consequência de desemprego, em consequência de endividamento, da própria inflação lá atrás que corroeu a renda. Hoje melhorou também a confiança quanto àqueles que acreditam que a própria situação financeira possa piorar e o próprio poder de compra. Então a economia não está no momento dos melhores, tem muito dado ruim. Agora, aos poucos, algumas sinalizações começam a ficar mais positivas e isso mexe com a confiança da população em geral. Eu acho que é um dado importante. Há rejeição ao governo, há uma rejeição muito grande às reformas que o governo vem propondo, mas há uma percepção de que a economia está dando sinais de recuperação. E isso é muito importante, inclusive, para estimular mais o consumo, estimular investimentos das empresas. O fim do ano vai ser mais aquecido, você acha, Denise? Já começa Novembro, a melhorar dezembro. nas principais datas. A Páscoa já foi o primeiro resultado positivo depois de 2 anos de queda. Se espera também que agora, no Dia das Mães, já haja alguma melhora. Os shoppings tiverem em março uma recuperação importante de vendas. Tem a ver até com a liberação de recursos do Fundo de Garantia. Isso também gera uma percepção geral. Mesmo que nem toda a população tenha recebido esse dinheiro, é mais dinheiro em circulação, as pessoas pagam a dívida, então isso melhora a percepção geral. Nós saímos de uma recessão. Gente, nós tivemos 2 anos de uma recessão histórica, então qualquer andamento um pouco melhor da economia traz um certo alívio. Nós ainda vamos ter que conviver durante muito tempo com dados ruins, o desemprego, eu ressalto, vai piorar ainda, porque há uma atividade ainda muito fraca, um desequilíbrio nesse processo de recuperação, ociosidade, mas há uma melhora. Agora, um ponto que chama atenção também, tirando os dados econômicos, que todos tiveram uma melhora de avaliação, menos pessimismo, é a questão das pessoas que querem continuar no Brasil, que estão satisfeitas em viver no Brasil e que têm orgulho
do país. Isso piorou. Agora, com respeito à declaração do imposto de renda, há uns 3, 4 anos eu participei, eu vi um economista, não me lembro nem aonde, dizendo que estaria em seu final a declaração do imposto de renda pela pessoa física, porque o imposto de renda sabe tudo. Ele tem todas as informações, ele sabe tudo a respeito do dinheiro que corre no Brasil de todo lado. Então ele simplesmente nos informaria quanto a gente deveria pagar. Eu não sei se isso é bom. Tem um cruzamento muito grande de informação, não é verdade? Né, José Paulo? Mas eu acho que está no fim. Só que isso é para o cidadão comum. Não é esses que nós estamos vendo aí na Lava Jato, esses não tinham cruzamento de informação, não é? Ninguém detectava nada, transferia dinheiro à vontade, caixa 2 e conseguia. Agora, o cidadão comum tem cruzamento de informação do quanto ela recebe de salário, o quanto gasta com dependentes, o quanto ela gasta em plano de saúde, médico, e mais do que isso, uma carga tributária que cresceu demais. Hoje, qualquer boteco emite uma nota fiscal, a Receita já sabe, já recebe antes. Tem gente que tem medo de colocar nota nota paulistana, mas todo mundo sabe o que você está pagando, né? Eu acho, sinceramente, remando contra a corrente, que essas pesquisas não servem para absolutamente nada. Pesquisa Datafolha é uma piada em termos de metodologia, piada quando elas são realizadas, não tem nenhum significado. Se quer morar ou não no Brasil, isso é ridículo, não serve para nada. Isso é sociologia de botequim, né? Depois de 2 engradados de cerveja, o cara começa a explicar o Brasil e encontrou a solução, inclusive, para o Brasil, né? Eu acho que isso não serve para absolutamente nada. Que nós vivemos uma situação econômica difícil, vivemos. Aqui culpa tá puxado, não, né, professor? Tá difícil. Crise política, roubalheira, todo mundo sabe. Crise econômica, desemprego. Mas isso todo mundo sabe. Tem um desânimo em relação ao país. Que no inverno faz frio, que no verão faz calor, todo mundo sabe. É complicado viver no Brasil e gostar dessa situação. Não, mas nós vivemos no Brasil de muito... Eu não estou falando que a pesquisa está certa, não, 100%. Não sei, mas a questão... Falando como indicação. Sim, mas só eu estou querendo comentar o seguinte. É incrível como se pesquisa a idiotia, né? Não serve para nada. O Datafolha fez essa pesquisa para favorecer o Lula. Essa é que é a questão. Mas melhorou agora com o governo Temer, não, fez a questão, era para sair. Sexta-feira a greve seria vitoriosa, essa era a ideia. Eles fizeram o campo é a pesquisa de campo, quarta e quinta. Sexta, a greve seria vitoriosa, o Lula ia sair a pesquisa divulgada no sábado à noite e no início da semana ele estaria em Curitiba. Seria coisa grandiosa. Deu tudo errado, esqueceram de combinar com os russos. O Moro adiou o julgamento, a greve foi um grande fracasso e é bom lembrar que tudo que o jornal que detém esse instituto propôs para a conjuntura política nos últimos anos, ele errou em todas, lembra o papel do mesmo periódico no momento do impeachment. A grande questão é que essa história, se quer ou não, se você fazer essa mesma pesquisa hoje, você vai encontrar outro resultado. Isso em termos científicos é nada. É diferente de você entrar no laboratório e fazer uma pesquisa, por exemplo, na área das ciências naturais, biológicas, tal. Você vai obter o mesmo resultado uma semana, na semana posterior. O resultado é o mesmo. Uma pesquisa como essa, se eu sair aqui com o Instituto Paraná Pesquisas, falo para o Murilo Hidalgo, olha, nós vamos obter outro resultado. Portanto, cientificamente isso é nada. Isso não tem nenhum significado. Que as pessoas gostam ou não do Brasil, tal, isso é uma bobagem. Nós ficamos no senso comum. Em termos científicos, isso não tem significado nenhum.